É mais fácil, realmente. Então, mentalmente, é mais fácil você, para aplicar a lei de Lenz, escolher a normal no sentido do campo dele. Mas na hora de fazer conta, tanto faz, ok? Vamos aqui para o segundo método, que seria usar aquela outra expressão. Eu estou fazendo uma normal para fora, hein, gente? Normal para dentro foi só para dar explicações aí para você. Então, agora, novo cálculo. Novo cálculo que é: eu vou calcular a FEM fazendo integral de dl escalar B vetorial B. Aonde? Ao longo do circuito. O circuito é esse cara daqui, né? A hastezinha está aqui. Só que só existe velocidade na haste. Esses caras aqui, ó, todos têm velocidade zero, concorda? Só aqui que tem velocidade. E o sentido dessa integral de linha é esse. Por que é esse? Porque eu escolhi a normal para fora. Com a normal para fora, a porta fica com essa orientação. Então é essa integral de linha que eu tenho que fazer. Está aqui o limite de integração, o caminho de integração está aqui. Tá bom, vamos fazer essa conta. Olha, vou pagar aqui ações máximas. Então, essa integral, ela fica dada por quem? Quem é V vetor B? Só essa integral vai ser só nesse trecho aqui, concorda? Os outros dá zero, porque a velocidade é nula. E aí eu tenho, nesse trecho, eu tenho dy, y chapéu, tá certo? Escalar. Qual é a velocidade? A velocidade é V, x chapéu, esse V é o módulo da velocidade, tá bem? Depois, produto vetorial com quem? O campo. Qual é o campo? Menos B, Z chapéu. Concorda? Eu estou apenas substituindo na fórmula. Então aqui entra aquela história. Vocês têm que saber o significado de cada letra na fórmula. Por isso que às vezes eu tenho vontade de fazer perguntas por extenso. Não pode escrever nada, só vai escrever com palavras uma dada fórmula. Entendeu? Posso pegar uma fórmula e falar, olha, explica essa fórmula que está aí. Aí o cara vai ter que dizer que esse cara é a velocidade desse elemento genérico, que esse B é o B no ponto desse elemento genérico, que isso daqui é a FEM. Entendeu? Então vocês têm que olhar para uma fórmula e saber escrever com palavras. Enquanto vocês não souberem isso, não estão entendendo aquela fórmula, podem vacilar no uso daquela fórmula. Bom, então esse é o trecho que deve ser feito, onde deve ser feita a integral. Quanto dá esse produto que está aqui? Quanto é x chapéu vetorial z chapéu? X chapéu vetorial z chapéu. Esquece o menos. Quanto dá x chapéu? Quanto? Y chapéu. Y chapéu? Olha de novo quem responde em voz alta. Você precisa ouvir sua voz dando a resposta correta, senão fica gravado no seu cérebro a resposta errada. Quanto é x chapéu vetorial z chapéu? Menos chapéu. Não. Você acertou, ó, menos y chapéu. Então agora você vai ter que falar em voz alta a resposta correta. Olha, x chapéu está para a sua direita, vetorial z chapéu que está para fora do quadro negro. Fala lá na hora que eu ouvir. Menos y chapéu. Ok. Então ninguém vai errar mais isso na prova. Só que tem esse outro menos aqui. Então fica mais. Ou seja, isso que está aqui dá D, V, Y chapéu. V pula fora, uniforme, V é constante. Y chapéu escalar Y chapéu. Quanto dá? 1. Integral de Y daqui até aqui. H. Dá o H. Então, a FEM dá D
vezes V, de acordo com o cálculo anterior. Ok? Então, esse é um exemplo simples, onde vocês aplicaram o cálculo usando DDFi direto, o menos DDFi dt, e usando a fórmula para esse caso. Por que o senhor importou esse trecho aqui? Porque a velocidade do DL aqui é zero. O trilho abóbora está parado. É só a haste que anda para cá. Então é importante você saber que esse V que entra aqui é o V de cada DL da sua integração. O DL é o elemento da tua espira, tá legal? Ok? Fala. Como a velocidade é zero O nos DL, outros, aí eu não aqui está conta. para cima, aqui está para cá, aqui está para cá. Como aqui o tá V é igual a pra cá. zero nos outros, você não Como conta. esses três Vai trechos dar sempre zero ali, né? ele tem velocidade nula, a única contribuição para essa integral de linha aqui vem desse trecho. E eu simbolizei assim, ó. O limite de integração dessa integral aqui é desse trechinho aqui. Foi assim que eu simbolizei. DL, isso aqui, escalar, o Y saiu de 0 até H, do jeito que eu desenhei. Tá bom? Pessoal, que horas são para eu utilizar? 11h20. Ok. Explicar? Explicar com palavras o quê? Essa daqui? Eu não vou cobrar isso aqui na prova, não. Então não precisa não. Então deixa pra lá. Vai estar certo. Isso daqui é o seguinte, nessa fórmula, o lado esquerdo é a FEM. É o que vai ser igual ao RI. Então a FEM, no caso que você só tem, isso é a chamada FEM de movimento. É quando o B não varia com o tempo. Tá? Que é o nosso caso aqui. O B não varia com o tempo. Ele era uniforme. Mas a espira está se deformando. Então, nessa integral, TL é um elemento do circuito da espira. A velocidade que entra aqui é a velocidade desse elemento, que é um elemento genérico. Então, você desenha um elemento genérico, vê a velocidade dele, entra aqui, produto vetorial com o campo B no ponto, na posição desse TL. É que nesse exemplo, B é uniforme, então está tudo muito simples. Mas, no caso geral, você pode ter, por exemplo, uma espira mareada, e aí esse DL pode estar com a velocidade para cá, esse DL está com a velocidade para lá. O campo aqui pode estar para dentro, o campo aqui pode estar para cá. O que você tem que fazer é, pega o DL genérico, escalar a velocidade daquele DL, produto vetorial com B naquele ponto. Faz isso para o seguinte, ou seja, soma tudo isso. O mais importante é o cara saber que esse V é o V desse elemento genérico DL. É aqui que o cara erra em geral. Então, nesse exemplo, aqui todos os DLs têm velocidade nula. E todos os DLs da haste têm a mesma velocidade, estão para a direita. Então, você pode ter várias situações. Eu não vou fazer coisas complicadas na prova, eu vou dar exemplos. Mas você poderia ter coisas um pouquinho mais complicadas. Por exemplo, você pode ter uma espira da seguinte forma. Isso aqui é condutor, e agora você tem uma haste que encosta aqui em cima, mas essa haste gira com velocidade angular ômega. E, por exemplo, para dentro aqui, você teria campo magnético. Bom, então, veio fora de hora, estou passando um exercício, mas ainda não chegou a hora do exercício. Só que esse eu estou passando agora. Imagine o seguinte: um trecho condutor, outro trecho condutor e outro trecho condutor, só que aqui está só encostada. E essa haste está fazendo assim, com uma velocidade ômega constante. Está bem? O que está acontecendo nessa espira que está se deformando? Tem um campo magnético uniforme, cor de rosa aí, para dentro do quadro negro. Tá certo? Então eu quero que vocês me digam o seguinte: vai aparecer corrente induzida?
vai. Qual o sentido da corrente induzida? Vocês têm que escolher não, tá pra sentido dentro. perfeito, ele é anti-horário, porque escolham, vamos seguir a sugestão. Cara, desculpa. Fábio. Vamos seguir a sugestão do Fábio. Olha só, escolha normal para dentro. O fluxo é positivo ou negativo? Positivo. À medida que a haste gira, o fluxo aumentou ou diminuiu? Então, o ΔΦ é positivo. O fluxo causado, o fluxo do campo criado pela corrente induzida tem que ser negativo. Como a normal estava para dentro, esse campo tem que estar para fora. Para ele estar para fora, tem que fluir assim, sentido anti-horário. Então, vocês acabaram de aplicar a lei de Lenz, um probleminha já não tão trivial que tem. Agora, querem calcular a FEM? Calculem como exercício em casa de duas maneiras. Uma, calculem primeiro o fluxo e depois façam o DDT do fluxo. Vão precisar da área aí. Como é que é o nome disso? Uma coroa, sei lá. Façam o DDT e contem a FEM. Depois, vocês podem aplicar essa fórmula. Nessa fórmula que está aqui, você pediu para eu descrever com palavras, tem uma peculiaridade que vocês não podem se esquecer. A velocidade desse DL aqui é a mesma que a velocidade. Bom, vocês escolheram para dentro, então esse DL. A velocidade desse DL é a mesma que a velocidade desse? Não. A velocidade desses aqui, quais são? Zero. Só esses que importam. Nessa integral, a integral seria feita só nessa haste. Só que essas velocidades, como é que elas são? Ômega R. Essa, ômega R. Maravilha, mais fácil. Esse cara é maior do que esse, que está mais distante. Então, façam essa integral. É uma integral em que o módulo desse cara varia. Esse cara daqui é o DR R chapéu. Esse cara daqui é o ômega R chapéu. Produto vetorial do campo. Vocês têm que orientar aí. Façam essa conta das duas maneiras. Cara, quem fizer esse probleminha das duas maneiras, praticamente está apto para fazer a prova, mas eu ainda sugiro que não deixe de fazer os 3 ou 4 que eu vou sugerir daqui a 10 minutinhos. Fala. Bom, então eu queria só comentar algumas outras coisas rapidamente. Olha só, gente. Eu não vou discutir agora, mas vocês nem vão cobrar na prova, mas vocês podem ler sobre motor e gerador do Moisés, mas pensem só no seguinte: aqui, pelo fato de estar fluindo essa corrente induzida nessa direção, tem uma força IDL vetorial D, que está para onde? A força desse fio, dessa haste, aquela I vezes L vezes B, está para onde? L vezes B, está para a esquerda. Certo? A corrente está fluindo assim. O L está para cá. Os DLs, né? O I, DL. Então a força está para a esquerda. I, DL, vetorial B. Vocês vão fazer isso daqui. O B é uniforme, então é integral DL. Integral DL vai dar esse cara daqui. Então lá, esse vetorial B está para a esquerda. Então a força, devido à corrente que é transmitida para o fio, está para a esquerda. Ora, se eu tenho que manter essa velocidade constante, a minha mão tem que fazer uma força para onde? Para a direita. Então eu teria que fazer uma força para a direita. Tá certo? Então o que acontece é o seguinte: reparem que quando está parado não tem corrente. Quando eu com a minha mão resolvo puxar, eu tenho que fazer uma força. Que a partir do momento que eu puxo, começa a fluir uma corrente assim, que causa uma força para lá. Então eu preciso, para botar isso em movimento, fazer fluir uma corrente, realizar um trabalho. Então isso é um exemplo extremamente trivial
em que o trabalho mecânico produz o quê? Corrente. Tá? Então, o nome disso acaba sendo um gerador. Isso é um gerador muito rudimentar. Vocês podem ter geradores diferentes. Por exemplo, vocês podem ter espiras na presença de campo magnético e você coloca a espira para girar. Para botar essa espira para girar, como vai ter variação de fluxo, aparece corrente, e vão existir forças na espira que vão obrigar você a fazer força para poder girar essa espira. Então você realiza um trabalho para manter uma espira girante no campo magnético. E você com isso produz uma corrente alternada. Em geral o que se faz é deixar a água cair, botar para girar um bando de espiras ali num campo magnético, pode ser uniforme ou até não uniforme, e você gera a corrente. Então a ideia de gerador é essa, você transformar trabalho mecânico em corrente. O contrário também pode ser feito. Você usar uma corrente para realizar um trabalho. Isso vai ser o que a gente vai chamar de motor. Então, você poderia, por exemplo, imagina uma fonte de fêmea aqui, essa aqui, tipo, daqui pra cá. imagina uma hastezinha aqui, imagina um campo para baixo. Imagina que você ligue, feche esse circuito e provoca uma corrente. Ao provocar uma corrente, você agora teria o quê? Isso aqui estaria, vamos dizer assim, um plano, tentando desenhar de perspectiva. Então você tem um DL, isso aqui estaria no plano, você tem um DL para vocês e um B para baixo. Para onde está a força que é transmitida para o fio? Para a direita de vocês, ok? Então, ao ligar, provocar uma corrente nesse circuito, vocês vão provocar uma força que é transmitida ao fio para lá. Se essa haste está presa por um fio que passa por uma roldana, está presa num pezinho, o que vocês vão conseguir fazer? Levantar o pezinho. Então, só estou dizendo o seguinte: você também pode, com corrente, provocar trabalho mecânico. Isso é a ideia do motor. Tá bom? Eu não vou cobrar isso na prova, mas era importante comentar isso. Tem uma lida. Aqui é o exemplo do gerador super rudimentar. Você realiza trabalho mecânico e provoca uma corrente. O motor é o contrário. Você, com a corrente, provoca um trabalho mecânico. Ok? Deixa eu comentar uma coisa muito rápida para fazer um segundo exemplo, que acho que um de vocês aqui que me pediu na aula passada, que era o exemplo em que o B varia com o tempo. Como é que faria o DDP do fluxo, tá certo? Porque eu até agora só fiz exemplos em que você move e espira no campo, provocando a variação do fluxo. Agora eu vou fazer uma variação temporal. Para isso eu vou comentar rapidamente o que significa corrente quase estacionária, tá bem? Então deixa eu só dar uma definição de corrente. Oi? Imagina o seguinte. Imagina essa mesa aqui, tá legal? Eu botei uma fonte de fêmea que vai provocar, eu escolhi dessa maneira, vai provocar uma corrente assim. Tá legal? Nessa parte aqui é uma haste só que está aqui que pode se deslocar, os trilhos continuariam para cá, tá legal? A corrente está fluindo assim. E o campo magnético está para baixo. Eu escolhi, botei para baixo. Quando eu ligo a fonte de fêmea e provoco essa corrente, o I está para cá. Então, L vetorial P que está para baixo, dá uma força para cá. Certo? Então, essa haste que está aqui sofre uma força para cá. Ela vai querer andar para cá. Se por ela você prender um fio que passa por uma roldana e está presa lá no objeto, você com essa força pode suspender aquele objeto.
Então, uma corrente provocou uma força nessa haste e realizou um trabalho. Então, isso é um motor. É o contrário do que estava acontecendo ali, que a gente, através do trabalho, criasse uma corrente. Isso é um gerador, tá bom? Então, tem uma lida no livro sobre motores e geradores, isso não vai cair. Na prova cai cálculo de fé. Eu só preciso agora definir corrente quase estacionária. O nome já está dizendo mais ou menos o que a gente quer. É alguma coisa que varia lentamente. Agora, variar lentamente, a gente tem que dizer o que significa lentamente. O que eu quero com esse nome quase estacionário? O que eu quero é o seguinte: eu tenho uma bateria, uma fonte que vem, e eu tenho um circuito um pouquinho grande. E aí eu fico pensando, caramba, nada se propaga com velocidade infinita. Se eu vario a minha corrente, mexendo em algum botãozinho lá da minha fonte, isso vai dar uma informação do meu circuito. Será que essa informação chega rapidamente a todos os pontos do circuito? Porque se essa informação demorar a chegar, o que vai acontecer é que num dado instante, num pedaço do circuito tem o quê? Uma corrente, e num outro pedaço, num outro ponto do circuito, tem uma outra corrente que eu aumentei, e esse aumento, essa informação não chegou em todo o circuito. Se demorar, a informação vai chegar lá. Ora, se num dado instante tem mais corrente aqui do que aqui, eu não estou mais no regime o quê? Estacionário. Então eu não posso usar aquelas fórmulas todas. Biot-Savart, fórmula do fio, de 0 I sobre 2 pivô, isso tudo. Então a pergunta agora é falar assim: quando que eu posso desprezar os efeitos do retardamento? Esse nome rebuscado é para dizer que a finitude da velocidade da luz, o fato de nenhuma informação se propagar instantaneamente, faz com que existam efeitos de retardamento, que às vezes podem ser importantes, às vezes não. Por exemplo, a velocidade do som não é tão alta assim. Então, de repente, o cara está tocando samba lá no início da apoteose, e lá no final, calculem aí, vocês vão ver que tem um probleminha aí. Atravessar o samba é uma coisa que não é fácil você não atravessar o samba, porque tem um tempo de propagação. Já a luz se propaga muito rapidamente, mas em algumas situações você é obrigado a levar isso em consideração. Pois bem, então o que se chama de corrente quase estacionária é o seguinte: é quando, num texto bem informal aqui, é quando os efeitos de retardamento, eu já vou matematizar isso, retardamento, são desprezíveis. Isso aqui é. Então vamos supor o seguinte: seja L a dimensão do circuito. Tá? Então L é uma dimensão típica do circuito. Seja C velocidade da luz. Em eletromagnetismo, a informação vai com a velocidade da luz. Tudo bem que a velocidade da luz naquele meio, mas isso não vai mudar muita coisa. Então, para a gente ter uma estimativa, deixa ser como a velocidade da luz, no caso do vácuo. E eu preciso saber o seguinte: se variar lentamente ou rapidamente, vai significar o seguinte: existe um tempo característico do seu problema. Por exemplo, a rede doméstica tem quantos hertz? Tem 60 hertz. Isso significa que o período é 1 sobre 60. Certo? Segundo. Então, eu quero saber o seguinte: eu tendo esse número na cabeça, eu posso fazer a pergunta: será que em 1/10 do período, ou 1/100º do período, a informação de que mudou alguma coisa já chegou em todo o circuito? Ou seja, eu vou adicionar aqui um tempo característico do circuito, tá certo? E o que eu vou dizer é o seguinte: qual é o
tempo para uma informação sair de um ponto e chegar no outro que está distante, L do primeiro. Uma velocidade típica da luz. L sobre C. Se isso que está aqui for muito pequenininho comparado com isso, realmente eu posso dizer que em cada instante o circuito tem a mesma corrente. Mesmo que eu esteja variando, ela chega tão rapidamente em todos os pontos do circuito que eu posso com tranquilidade afirmar em cada instante a corrente é a mesma. O circuito é como se fosse um circuito estacionário, daí o nome quase estacionário. Então a condição de quase estacionariedade é dizer que L sobre C é muito menor do que um tempo característico do circuito. Isso aqui é um tempo característico do circuito. Então vamos escrever a condição. A condição, então, é essa daqui, ó. L sobre C. Então, L sobre C muito menor do que tal. Quando isso acontecer, mesmo que eu esteja variando a minha corrente, essa informação é transmitida praticamente no mesmo instante para todo mundo, tá certo? Então, se isso for satisfeito, com isso, I será a mesma em todo o circuito, ainda que varie com o tempo, tá bem? Ainda que varie com o tempo. Ok? Isso tudo é para poder pegar um fio e falar, pessoal, varie a corrente desse fio que eu quero fazer um exercício. Por isso que eu estou falando tudo isso. E aí, variar a corrente do fio, eu quero poder usar o campo do fio. Mas se eu não dissesse que é quase estacionário, o campo desse fio já poderia ser muito complicado. Mas vocês vão poder usar, sempre que for quase estacionário, vão poder usar a mesma fórmula que nós deduzimos para a corrente estacionária, porque vale essa condição. Vocês podem calcular em casa qual é a distância de um circuito, qual a dimensão de um circuito, para que ele possa ainda ser considerado como quase estacionário com a frequência da rede doméstica. Então, vocês vão botar aqui 1 sobre 60 Hz, 1 sessentavo por segundo. Aqui a velocidade da luz, que é 3 vezes 10 a 8 metros por segundo. E vão verificar que o L tem que ser muito menor do que 5.000 quilômetros. Ser muito menor do que alguma coisa, pelo menos um fator 10, tá bom? 1 é bem menor do que 10, vamos pensar assim? Então, um fator 10. Ou seja, numa rede de 500 quilômetros de distância, com a frequência da rede doméstica, você ainda pode, com tranquilidade, usar tudo que diz respeito a correntes estacionárias. Entendeu? Então, até 500 quilômetros, até 1.000 quilômetros, vocês podem dizer que, com uma boa aproximação, vocês têm ainda um circuito de corrente estacionária. Isso com essa frequência. Na prova, eu posso fazer exatamente uma pergunta sobre isso, mas usando uma outra frequência. Em vez de usar a frequência. Posso dizer, olha, suponha que a rede doméstica não fosse com 60 Hz, fosse com sei lá quantos Hz. Qual o tamanho de um circuito que